Capítulo 2. Nós temos estudado esses dias, temos ministrado nesse livro do Apocalipse, o livro de revelação, que tem muito a nos ensinar, especialmente nesses dias de hoje, de pandemia. E o Senhor Jesus tem uma palavra de consolação para o seu povo. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, eu quero lhe convidar para ler comigo, a partir do versículo 8. Nós vamos hoje trazer a terceira mensagem baseada nesse livro. Nós, no domingo pela manhã, demos uma mensagem dando uma introdução do livro do Apocalipse, todo o capítulo 1. À noite nós começamos o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, e nós vamos agora ver do capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Você na sua casa, e nós aqui, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Que o Espírito Santo de Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Oremos, irmãos. Senhor amado, nós te louvamos e exaltamos o teu nome por esta noite, mais uma vez em que podemos nos reunir diante desse nome precioso, desse nome que está acima de todo nome, deste nome que é imensurável, que é maravilhoso, esse nome que nos traz paz, que nos traz consolação, esse nome que nos traz salvação, nesse nome que nós nos reunimos, ó Deus, em tua presença nesta noite, com nossa família aqui em nosso lar, os nossos irmãos nas suas casas. Ó Deus, nós invocamos a tua presença para que, à medida que estamos aqui falando a tua palavra, o teu Espírito se aproprie de nós e use, Senhor, esta palavra como bênção, como instrumento de bênção na vida do teu povo, ó Deus. Pedimos a tua bênção, iluminação do teu Espírito e a tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema dessa carta, que é a carta a Esmirna, a segunda igreja que João foi orientado a escrever, as 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos que as 7 igrejas representam, eram igrejas históricas, igrejas locais que haviam na Ásia Menor. E nós dissemos que além delas haviam outras igrejas também. E por que João escreve, ou por que Deus manda João escrever essas 7 igrejas em particular? É claro que havia problemas específicos nessas igrejas, mas problemas que são comuns à igreja do Senhor, desde o início da existência da igreja até o final dela, de modo que tudo que foi escrito para as igrejas naquela época da Ásia Menor, elas também servem para nós hoje, na atualidade. Porque os problemas de ontem são os mesmos problemas de hoje. As mesmas dificuldades que os nossos irmãos enfrentaram no passado são as mesmas dificuldades que nós enfrentamos também no presente. E nós temos aqui essa igreja de Esmirna, uma igreja perseguida. A cidade de Esmirna era localizada no mar Egeu, no braço do mar Egeu, e ela era considerada uma rival da cidade de Éfeso. Cidades oponentes, cidades que eram conhecidas por sua riqueza, por sua luxúria. Dizia-se com relação a Esmirna que era a primeira cidade da Ásia, tanto em beleza como também em tamanho. Com seus esplêndidos edifícios públicos no topo, arredondado, nos montes, formavam o que era conhecido como a coroa de Esmirna. E desde o princípio essa cidade ela se aliou a Roma e se tornou uma das principais
propagadoras do culto ao imperador romano. E em virtude de ser uma cidade portuária, ela era rica e comercial. Muitos judeus fizeram morada nela e foram os principais perseguidores dos cristãos naquela época. Embora não se saiba quem fundou a igreja em Esmirna, há uma grande possibilidade que o apóstolo Paulo tenha fundado em sua terceira viagem missionária entre os anos 53 a 56 depois de Cristo. Essa igreja de Esmirna era uma igreja que sofria a perseguição por causa da sua fé. E não somente essa perseguição vinha por parte do Império Romano, mas especialmente pelos judeus, de onde surgiu o próprio cristianismo. É possível também que Policarpo tenha sido o primeiro bispo, ou bispo da igreja em Esmirna. Policarpo, ele era discípulo de João, foi contemporâneo de João, e ele foi aquele bispo que tem uma experiência tremenda já na sua idade tenra. Foi ordenado a dizer a ele, por meio de um líder daquela época, que ele deveria renunciar o nome do Senhor. E ele disse, César, ele tinha que dizer, César é Senhor. E ele foi constrangido e obrigado a dizer isso. No entanto, ele se recusou a informar, a dizer essa coisa. E aí ele foi levado pelo procônsul, que instou com ele, dizendo, impropera a Cristo, nega-o e o porei em liberdade. Ele foi tremendamente ameaçado para que ele pudesse negar ao nome de Cristo, para que ele pudesse confessar a César, e ele sofreu por conta dessa situação, né? E aí o procônsul disse a ele, impropera a Cristo, nega-o, e eu então te porei em liberdade. A isso Policarpo respondeu, por 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor, e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Quando o procônsul novamente pressionou, o velho homem respondeu, visto que em vão instas que jure prosperidade de César, ignore não conhecer quem sou e o que sou, declaro aqui, com ousadia, que eu sou cristão. Foi essa declaração de Policarpo, bispo Policarpo, nos primeiros séculos da era cristã, no segundo século. Pouco tempo depois, o procônsul disse, eu tenho feras selvagens à minha disposição, e eu o lançarei às feras, caso não te arrependas. Mas Policarpo disse, ameaças-me com fogo, que pode durar 1 hora, e então se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Por que demoras? Faça-se a sua vontade. E foi assim que aquele homem, aquele bispo, respondeu com tremenda autoridade, ousadia, diante daquele procônsul, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, que essa era a situação da igreja naquele tempo. A igreja estava sofrendo uma tremenda perseguição. Mas não somente naquele tempo, nós vamos ver que a igreja, desde que ela foi estabelecida no mundo, ela sempre passou por perseguições. Às vezes mais, às vezes menos. Mas não há na história da igreja um só momento em que ela não passou perseguição. No momento que a igreja deixa de passar perseguição, alguma coisa está muito errada. Porque nós estamos deste mundo, mas nós não somos deste mundo. E porque nós estamos no mundo e não somos deste mundo caído, nós pregamos, aquilo que pregamos da palavra de Deus vai contra as filosofias, vai contra as ideologias deste mundo. E uma vez que nós nos colocamos, tomando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confessando esse nome e seguimos esse nome, o que nós podemos esperar senão que venham perseguições? O nosso Senhor Jesus Cristo já previa sobre isso. E aí, meus irmãos, para a igreja perseguida, Cristo tem uma palavra de consolação. E conforme a estrutura das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor,
nós temos aqui uma estrutura mais ou menos parecida em todas elas. A apresentação de Cristo, a declaração de Cristo, a garantia de Cristo e a promessa de Cristo. E aqui nos chama a atenção uma coisa muito interessante. É que somente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não há repreensões da parte do Senhor para essas duas igrejas. As outras igrejas, Cristo faz elogios, mas também faz repreensões. Nessa igreja, Cristo não repreende. Cristo observa o sofrimento daquela igreja que está sob perseguição, e Cristo então traz uma palavra. E é interessante que aqui no versículo 12, que é no capítulo 2 que nós começamos a ler, diz o texto sagrado: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas são as palavras, irmãos, 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Olha só, no versículo final, no versículo 11, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se por um lado a carta aqui era endereçada para Esmirna, por outro lado, tudo que está aqui para Esmirna serve para todas as 7 igrejas lá no Apocalipse, que representa o total de todas as igrejas do Senhor, toda a igreja do Senhor, desde o início dos séculos até o final dos séculos. Então essa carta é para mim, essa carta é para você, é para cada um de nós, é para os nossos irmãos que estão padecendo perseguições. São por aqueles que estão sofrendo por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querida irmã em Cristo, essa palavra é para nós. Aqui nós temos a apresentação de Cristo. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Veja, meu querido, primeiro e último, esta é a autodesignação que Cristo faz acerca de si mesmo no livro do Apocalipse, e pelo menos mais 2 passagens do livro do Apocalipse. Nós vamos ver no capítulo 1, versículo 17, e nós vamos ver também no versículo 22, versículo 13, Jesus dizendo que Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. E lá no livro de Isaías, o próprio Deus está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Cristo designa esse título para si mesmo porque Cristo é Deus. Cristo, como a segunda pessoa da bendita Trindade, ele evoca para si essa designação de que ele é o primeiro e de que ele é o último. E que, portanto, sendo Deus, ele é aquele que traz todas as coisas à existência, que tem a história e o controle da história em suas mãos, e que ele convergirá todas as coisas da história para a glória dele. Como está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Assim seja. Ele é digno de louvor. Este Cristo que está aqui, que se revela à sua igreja, é o Cristo que é o primeiro e que é o último, que tem história em suas mãos. E ele é o primeiro, não somente porque ele é antes do tempo, e isso não se refere somente em relação ao tempo, mas ele é primeiro também em importância. Ele é também o protótipo, ou o modelo de toda a criação. Mas ele também é o último, ou seja, ele é a razão e alvo de toda a existência, o princípio de vida após a morte. Jesus se revela como aquele que é o princípio e o fim. O texto diz: aquele que esteve morto e reviveu. Para uma igreja sofredora, para uma igreja que está sob perseguição, Cristo traz essas palavras de consolação para ela. Mas eu queria ler com você Filipenses capítulo 1, do versículo 20
ao versículo 23, diz o seguinte: Paulo escrevendo essa carta à igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou presenciando dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Interessante, meus irmãos, que Paulo está falando aqui para a igreja de Filipe. E Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está preso. Paulo traz uma palavra também para consolação, para que os irmãos se alegrem no Senhor. Que a prisão de Paulo foi para benefício do Evangelho, para a glória de Deus, porque os soldados ouviram o Evangelho, os presos ouviram o Evangelho. Então havia um propósito até na prisão de Paulo, e ele estava ali, mais feliz e exortando e também consolando os irmãos de Filipos, dando essa palavra. E em outras palavras, ele está dizendo que ele iria glorificar Deus com o seu corpo, quer na vida, quer na morte. Tanto fazia para ele, porque a sua vida era para a glória de Deus. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. Então a igreja que está sob perseguição, agora recebe essa palavra do Cristo que é de vivo, dizendo que ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas que agora estava vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. O que esteve morto e tornou a viver, diz o texto. Para uma igreja perseguida que vive em perigo de morte constante, Cristo se apresenta como Deus que trouxe todas as coisas à existência e como Deus da vida, que morreu por nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo, porque Ele é o Deus da vida. Ele também morreu, mas também tornou a viver. Na qualidade de quem vive, ele seria as primícias de uma grande ressurreição, um verdadeiro consolo para a igreja dos mártires. Temos aqui uma mensagem para todos que passam por tribulações, de que haverá uma fruição futura na vida que anulará todas as agonias terrestres. O Cristo redivivo é aquele que traz uma palavra de consolação aos nossos irmãos que está vivendo sob a perseguição. Essa é a apresentação de Cristo, como aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas que agora estava vivo. Mas a declaração de Cristo para essa igreja é: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Veja, meu irmão, minha irmã, Cristo, ele diz: conheço a tua tribulação. O Cristo vivo é aquele que conhece tudo. O Cristo vivo é aquele que anda no meio das suas igrejas, ou da sua igreja, que tem na palma das suas mãos a sua igreja, que perscruta, que penetra mais profundo, e ele conhece tudo. E aqui ele está dizendo que conhece a tribulação do seu povo. Ele sabe perfeitamente o que estava acontecendo. E ele sabe perfeitamente também o que irá acontecer no futuro. Esse é o Deus que conhece o presente, é o Deus que conhece o futuro. Ele diz: conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aqui significa pressão da perseguição religiosa. A tribulação que eles estavam enfrentando era essa. Havia uma perseguição religiosa ferrenha contra eles. E essa palavra é usada, tem o sentido de ser esmagado debaixo de um grande peso, como as uvas que eram esmagadas para espremer o seu suco, e o trigo triturado entre duas pedras. Imagina, irmãos, a tribulação então está como sendo moído, está sendo pressionado. Os crentes em Esmirna estavam sendo esmagados, mesmo até a morte, por causa da sua lealdade a Cristo. Mas Jesus disse que está sabendo da situação difícil deles. Ele disse que conhecia as suas tribulações. E Jesus disse também aqui para essa igreja: eu também conheço a tua pobreza. E aí, irmãos, o que nós vemos nesse texto é que
Jesus estava vendo a extrema pobreza daqueles irmãos em Esmirna. Há duas palavras no grego para pobreza, e a palavra pobreza aqui, nesse texto, significa aqueles irmãos que não tinham nada, aqueles irmãos que haviam perdido tudo. Os cristãos viviam uma pobreza absoluta, porque eles não tinham absolutamente nada. Eles tinham perdido tudo, a sua posição social, os seus empregos, os seus bens, por causa da perseguição que eles sofreram. E o Senhor então assegura-lhes que sabe daquela situação agonizante deles. Mas o Senhor acrescenta algo tremendamente especial. Ele diz assim: eu conheço a tua pobreza. Mas Jesus diz assim: mas tu és rico. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Veja, meu querido irmão, que no sentido eles eram pobres, porque realmente faltava o alimento, faltava a roupa, faltavam os bens, eles não tinham nada. E eram extremamente pobres. E Jesus conhece eles e sabe disso. E por outro lado, Jesus disse que eles eram extremamente ricos. E isso parece, de fato, um paradoxo. Como que alguém pode ser pobre e rico? Mas Jesus estava dizendo que se por um lado eles tinham uma pobreza, financeiramente falando, na situação em que eles estavam vivendo, com falta das coisas, por outro lado eles eram ricos, porque eles tinham o Deus Todo-Poderoso, porque eles tinham uma salvação bendita e eterna, porque eles tinham um tesouro no céu, porque eles tinham algo que nada nem ninguém podia lhes roubar, nem tirar deles, e eles eram ricos acima de tudo, porque tinham Deus na sua vida e no seu coração. E é isso que Cristo declara, meus irmãos. E isso aqui que nós lemos, ele contraria essa teologia que está sendo pregada aí, muitas igrejas, a teologia da prosperidade, onde as pessoas elas estão em busca do ter, e se não tiver, porque está em pecado. Muita gente acredita que você tem que ter. E aí a gente vê, irmãos, até algumas, desculpem a expressão, infantilidades na fé cristã. Quando pessoas estão decretando, só eu decreto prosperidade para a sua vida, eu decreto isso para a sua vida, eu decreto aquilo para a sua vida. E todas estas coisas, irmãos, não são, por mais que parecem encher o nosso coração, as pessoas elas gostarem disso, de ouvirem isso, mas a gente não vê na Bíblia em lugar nenhum. A gente tem que decretar isso. Nós não vemos nenhum dos profetas dizendo: eu decreto isso para você. Nenhum dos apóstolos disse: eu decreto isso para você. Isso é infantilidade, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas a gente vê na Bíblia que quando alguém é fiel ao Senhor, aquele que é fiel, a bênção de Deus está sobre ele. Deus promete abençoar. Então, não precisa ninguém decretar: eu decreto sobre a sua vida a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre aquele que está em Cristo. Nenhuma maldição existe para aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo e serve a Cristo e obedece a Cristo, as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida. Então não preciso dizer isso, apontar minha mão e dizer isso. A bênção que nós temos é a bênção arônica. A outra bênção que nós temos na Bíblia é a bênção apostólica. Mas que falam de bênçãos muito mais profundas. Bênçãos muito maiores e muito melhores. São bênçãos espirituais. Essa igreja era rica da graça de Deus. Cristo não fez nenhuma crítica a essa igreja. Cristo só faz elogios a ela. Cristo dá uma palavra de consolação para ela e diz: você é rica. Você é rica. Olha o que diz Tiago capítulo 2, versículo 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, mas serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Assim os crentes em Esmirna, que tinham perdido tudo, eram de fato ricos, no sentido mais importante da palavra. Jesus disse também que conhecia a blasfêmia dos judeus. A maioria dos judeus em Esmirna foram os principais opositores ao cristianismo. Eles participaram do assassinato do bispo Policarpo no ano 155 depois de Cristo. Na verdade, a gente vai ver que eles foram responsáveis pela morte do Senhor. Não somente os romanos, mas eles
Muitos dos judeus perseguiram os cristãos e eles foram espalhados no mundo. E a perseguição continuou. E aqui em Esmirna, nessa igreja que ficava na cidade de Esmirna, não foi diferente. E Jesus conhecia aqueles judeus. E o que Jesus disse sobre aqueles judeus que era da sinagoga, tinha uma sinagoga, um lugar onde eles se reuniam e onde eles faziam o culto. Sabe como é que Cristo chamou aquela sinagoga dos judeus? Sinagoga de Satanás. Imagina, irmãos, que o povo de Deus que havia recebido a revelação se fecha agora para o Cristo redivivo, para o Evangelho. E assim nós temos também muitas pessoas no mundo inteiro que se transformaram em verdadeiras sinagogas do diabo, porque perseguem o povo de Deus, perseguem a igreja de Cristo. Muita gente, até em nome de Deus, perseguem aos cristãos. Logo, meu amado irmão, o Senhor é aquele que conhece também a blasfêmia dos inimigos. Naquela situação, o Senhor mostra que o sofrimento não indica que as coisas estão descontroladas. Cristo conhece, Ele sabe e exorta a sua igreja: não temer. Mas nós temos aqui, irmãos, também a garantia de Cristo. Vejam o que ele diz no versículo seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja que estava sob perseguição, Cristo chega para ela e traz uma palavra: não temas. Não temas. Não é que as coisas estavam para melhorar, irmãos. Ao contrário, a situação ainda se tornaria mais grave. Mas em meio a toda aquela situação, a palavra de Jesus é: não temas. A provação é real, intensa, mas tem limites. Eles são exortados a serem fiéis até a morte. O texto diz isso. A perseguição seria por tempo limitado, um tempo curto, ao fim do qual receberiam a coroa da vida. Meu querido irmão e irmã, o que significa? É que eu e você, nós também passamos por lutas, por tribulações, e muitas vezes somos perseguidos. Quando nós queremos seguir a Cristo, o Evangelho puro e simples, nós sempre vamos encontrar obstáculos nessa vida de discípulos do Senhor. A aprovação é real, você sabe. Todos nós sabemos. No momento que a gente se converte, a partir do momento que a gente se converte, dali em diante, nós começamos a padecer perseguições. Não tem como. Eu me lembro da minha conversão, e eu me lembro que a conversão, no momento da conversão, as dificuldades começaram dentro da própria família. Depois, na própria família, as pessoas não entendem até que seus olhos sejam abertos e elas também creiam no Evangelho. Então a provação existe, ela é real, e muitas vezes é muito intensa. Nós chegamos ao ponto de querer desistir de tudo e achar que nós não vamos suportar. Mas sabe, meu irmão, a palavra do Senhor é para nós também nessa noite: não temas. A provação, ela é passageira e ela tem um tempo determinado. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem um limite. E o tempo, a Bíblia diz que é um tempo curto. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que as provações do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então nós hoje experimentamos isso, é passageiro. A promessa é: olha, perseverem até o fim, e vocês vão receber a coroa, a vida. Bendito seja o nome do Senhor. A aprovação então visa a um bem maior e tem grande recompensa. No Novo Testamento, a palavra coroa sempre se refere a galardão, isto é, recompensa merecida. Se por um lado a salvação é algo que a gente não merece, a gente recebe gratuitamente de Deus. Por outro lado, os galardões, eles vêm sobre nós, sob o nosso merecimento, no sentido de realizar as obras de Deus, de
permanecermos fiéis até o fim. E no Novo Testamento, então, essa palavra, ela tem um sentido de recompensa merecida. Por exemplo, o galardão dado ao atleta pela vitória que eles alcançavam. E tudo isso é garantido como incentivo aos crentes que passam pela hora da provação. Portanto, a palavra do Senhor é: não temas. O período de sofrimento está limitado. E a coroa da vitória, a coroa de recompensa, a alegria da entrada, a sua presença é garantida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, irmãos, a gente ter essa palavra, essa promessa bendita, que desse Deus que prometeu estar conosco todos os dias. E aqui eu vou recitar uma palavra que Jesus mesmo disse. Jesus disse: estarei convosco até quando? Até o arrebatamento? Alguns irmãos nossos entendem que o arrebatamento é 7 anos antes da tribulação. E eles irão para o céu, haverá uma grande tribulação, e depois de 7 anos, então Jesus virá para a sua igreja e estabelecerá o milênio. E depois vem o fim. Independente de qualquer linha que se siga, o cristão que siga uma linha, a palavra de Jesus é que ele vai estar conosco todos os dias. E o texto diz: até a consumação do século. Então eu entendo que essa igreja sim vai passar pela grande tribulação, porque o Cristo prometeu que estaria com ela até a consumação do século. Nas provações que os nossos irmãos passaram e continuam passando, e à medida que o tempo do fim se aproxima, com certeza essas provações, elas se intensificarão. Mas meu irmão, minha irmã, saiba, ela tem limites, porque Cristo virá em glória, e conforme o texto, na sua vinda, para aqueles que perseverarem até o fim, Ele dará a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos então a promessa, para terminarmos, a promessa de Cristo, nos versículos 8. Ele diz assim, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Meu irmão, minha irmã, a carta termina com uma promessa ao vencedor. E isso é um incentivo para mim e você, para a gente perseverar firme, para a gente não amar as coisas desse mundo, desse tempo presente, mas amarmos, nosso coração está em Cristo e nas coisas do céu. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Ele diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ao que permanecer firme, que poderá padecer a morte do corpo, mas jamais a morte da alma. Os perseguidores em Esmirna passaram pela morte física e passaram a morte eterna. Mas os crentes passariam pela morte, a vida gloriosa com Cristo. E essa é a promessa. É esses que perseverarem até o fim, podem até sofrerem a morte física. Está aqui no texto. Mas de modo algum sofrerão a segunda morte. Se você for falar para o Apocalipse, segunda morte, sabe o que é? É o inferno. É o lago de fogo e enxofre, onde será jogado Satanás e os seus demônios, e todos aqueles que foram rebeldes e desobedientes a Deus. Mas aqueles que têm Cristo no seu coração, que são discípulos do Senhor, não sofrerão dano da segunda morte. Glória a Deus! Glória a Deus, meu irmão! Nós podemos passar por lutas aqui, sofrimentos aqui, e até a morte física aqui, mas uma coroa de glória está reservada para nós. Portanto, em tempos de dificuldades, de tensões, de sofrimento, esta carta é de grande conforto para o crente. E as 3 grandes verdades aqui se aplicam a nós. Primeira, nós temos um mestre que já passou por todas as experiências que nos podem afligir. O que você passa,
Meu querido irmão, nosso Senhor Jesus passou isso multiplicado por infinito, porque Ele morreu na cruz por minha causa, por sua causa, pelos nossos pecados. Segundo, as coisas não estão descontroladas, pois Ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Hoje nós estamos vivendo aí esse tempo dessa pandemia, que a gente tem falado em todos os cultos. Aliás, a gente está vivendo essa na realidade, que nós temos falado e temos ouvido continuamente sobre isso. E no Brasil nós estamos vendo isso crescendo. E a saúde do Brasil já entrando em colapso. Isso de fato é uma grande luta, é uma grande tribulação, é uma grande provação para o mundo todo. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, o crente, é chamado para ser fiel, a permanecer fiel. Porque além dessa prova que o mundo todo passa, e a gente como está no mundo também passa por, mas irmãos nossos no mundo inteiro estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. E muitas vezes nós somos afligidos por causa do Evangelho. Mas Jesus, Ele nos chama para permanecermos fiéis a Ele, para permanecermos nele, para permanecermos na sua presença. Ele sabe exatamente o que está acontecendo agora. Ele sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, porque Ele tem tudo nas suas mãos. Portanto, meu irmão, louve, adore e glorifique ao Rei da Glória. Mas em terceiro e último lugar, Ele promete um galardão maravilhoso como incentivo à nossa fidelidade. Acima de tudo, a segunda morte não pode nos tocar, pois em Cristo nós já vencemos a morte. Aleluia! Porque o nosso Cristo ressuscitou. Todos aqueles que estão nele também ressuscitam nele, irão ressuscitar no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, crente, cristão, servo, discípulo do Senhor, persevere, glorifique o seu Deus, adore o seu Deus. Ele está com você. Ele é aquele que diz: não temas, não temas. Eu quero terminar aqui essa palavra, meu irmão, dizendo algumas coisas rápidas para dar uma orientação para aqueles que me ouvem. Acima de tudo, se apegue com Deus. O que tem de profecia que não vem do Senhor, meu irmão, minha irmã, faça a prova, porque a verdadeira profecia é essa aqui, a palavra de Deus. As outras profecias, elas devem ser avaliadas. Existem muitas profecias que não vêm do Senhor. Então, meu irmão, não é pecado você não acreditar em certas profecias. Você tem que provar, saber se é de Deus mesmo. Porque isso não é falta de fé. Nós cremos em Deus. Deus é suficiente em nossa vida. E Ele é bastante. Aqui está a profecia. Toda outra profecia que vier, a gente tem que avaliar se ela realmente vem do Senhor ou não. E o grande instrumento para avaliação é aqui, ó, a palavra de Deus. Ela é suficiente para as nossas vidas. Porque as pessoas não têm muito conhecimento da palavra de Deus. Ou mesmo que elas leem a Bíblia, não leem de forma corretamente, elas estão inseguras. E aí acreditam em tudo. E a última moda agora é a história de um cabelo na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, misericórdia. Que superstição é essa? Você que é servo do Senhor, que é servo do Senhor, tem que se apegar com Deus. Deus tem que ser suficiente na sua vida. Você precisa de um cabelo de um anjo para curar de um coronavírus. Isso prova, irmãos, o quanto muita gente não conhece a palavra de Deus. E aí se apega com coisas. Se deixa levar. Porque foi uma criança que disse. Eu quero citar só uma palavra para fechar isso aqui. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que um anjo desça do céu, se pudesse acontecer isso, de um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, além do que já Paulo havia anunciado, a palavra de Deus anuncia, seja amaldiçoado. Anátema. Então, você quer ser curado, você quer receber cura? Você tem um Deus que cura. E Deus não quer que você pegue coisas, amuletos e coisas
Você pode dizer, mas houve eventos lá, os apóstolos, a sombra dos apóstolos curaram, houve isso. Isso foi um momento específico na história. Mas se Deus quer ver a sua fé, uma fé nele, não fé no cabelo de um anjo. Ore, creia, confie, entregue sua vida ao Senhor. E pronto. Sua vida está nas mãos de Deus. Paulo diz aqui em Filipenses, que a gente já leu, que ele glorificava a Deus, seja pela vida ou seja pela morte. E essa deve ser a atitude da gente também. Seja viver, morrer. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, meu irmão, não tema as provações. Não tema. Glorifique o Senhor. Seja fiel. Seja perseverante. Eu queria concluir chamando você para um louvor. Queria que nós louvássemos juntos. Pedi para a Rebeca já possa colocar. A gente vai cantar juntos essa música. Situações difíceis na vida. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Esse Jesus que está conosco todos os dias, Ele segue conosco, ao nosso lado, em meio a nossas provações. Por isso não temas, confie somente nele. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Esse Jesus
consumação.